Olá galera, eu sou Yuri, professor do Faixa Preta em Construção. Nessa aula eu te ensino a parar de tomar amasso e dar aquele trabalho aos graduados. Então fica comigo até o fim dessa aula, que eu tenho certeza que tu vai aprender muito. No começo da minha jornada de jiu-jitsu, lá na faixa branca, eu comecei a ter destaque na minha academia e em alguns campeonatos que eu ia, como o FJJ e a Copa Prime, que é a Copa de maior renome no estado, onde desce atletas de outros estados, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e onde vários atletas conhecidos mundialmente, aí, hoje na faixa preta, lutavam essa Copa, então é uma Copa bem forte. Eu consegui ganhar categoria, absoluto, de kimono e sem kimono na faixa branca. Como é que eu consegui destaque? Eu treinava mais que os outros, eu me dedicava mais que os outros. Infelizmente eu não tinha todo esse tempo disponível. Eu também tinha os meus problemas. Eu também comecei jiu-jitsu com 28 anos, trabalhava de manhã até de noite e o meu treino era à noite. Então, muitas vezes eu chegava no treino cansado. Só que eu sou formado em educação física e comecei a reparar no gesto motor, entender o porquê de cada coisa. Comecei a pensar e perceber que o detalhe é o que importa. E o detalhe muitas vezes ele passa despercebido. Numa aula, por exemplo, com 30, 40, 50 alunos, onde o professor não tem condição de atender todo mundo e pensar o erro de cada um. E aqui eu vou te mostrar o detalhe que vai fazer toda a diferença e que vai bater o teu básico da branca até a preta com o mínimo de erros possíveis. Comecei a treinar jiu-jitsu na cidade de Dom Pedrito, no interior do Rio Grande do Sul, e vim para Porto Alegre ainda na faixa branca, tinha apenas 1 grau. E quando eu cheguei na academia, eu mesmo com quase 1,80 m e na época uns 85 quilos, eu era um dos menores da academia. E assim como vocês, lá no começo, tudo que eu queria era parar de tomar amasso. Mas lá no começo, eu também tinha as tuas aflições e os teus problemas. Eu também não dominava a minha ansiedade. Eu também fazia força quando não precisava. Eu também morria no gás. Eu também ficava perdido dentro de uma guarda. Eu também colocava o adversário na minha guarda e não atacava, pensava só em me defender e que o tempo acabasse logo. Então, estudando e treinando jiu-jitsu, eu diagnostiquei alguns fatores que me fizeram aperfeiçoar o meu jiu-jitsu e que eu conseguisse parar de tomar amasso dos colegas e dar muito trabalho a alguns graduados. Tanto que, já quando eu ganhei a minha faixa azul, me foi oferecido um treino, o treino do meio-dia, e essa aula eu já comecei a dar aula na faixa azul. Bom, quando eu me tornei faixa preta, eu trabalhei 6 meses no Brasil e depois eu fui morar nos Estados Unidos porque uma porta se abriu através de um amigo, por causa do jiu-jitsu. E lá eu pude treinar em 2 academias. Treinei com o professor André de Freitas da DDR Araruama, professor também já é campeão mundial faixa preta, duríssimo, lá em Stockton. E depois eu me mudei e fui treinar na academia Gracie Fighter, do professor César Gracie, onde eu pude, vivenciar uma coisa incrível que foi dividir o tatame com atletas do UFC. Eu treinei com o Nate Diaz, com o Nick, com o Melendez, então passaram diversos atletas por ali, com o professor Guga, com o professor Chan, e a gente teve uma troca muito legal. O jiu-jitsu é um eterno aprendizado. Também fui graduado, meu primeiro grau recebi das mãos do professor César Gracie, junto com o professor Renzo, que estava passando um seminário lá, foi bem legal. Depois disso, retornei para o Brasil, peguei o meu 2º grau quando eu completei 6 anos de faixa preta. E dentro dessas vivências que a gente adquire, eu decidi pensar uma coisa que eu tenho que compartilhar. Então eu tenho que compartilhar contigo, faixa branca, muito do que eu aprendi e muito do que me afligia na faixa branca, eu vou compartilhar contigo, e eu desenvolvi uma forma que tu entenda o jiu-jitsu de uma forma mais tranquila e menos complexa do que ela realmente é. Bom, chega de conversa, vamos para a parte prática.
Agora eu vou te mostrar uma série de erros que tu comete, eu tenho certeza que tu vai parar e vai pensar, realmente eu faço isso. E que o professor, por vezes, não tem tempo de te corrigir, passa batido, enfim, está preocupado com outras coisas, com outros alunos que estão também aprendendo e talvez estejam um degrau abaixo de ti, mas que são erros que, se tu tornar ele habitual, tu não perde mais. Então a hora de parar de errar é ali nesse limbo entre a branca e a azul que a gente fica. E são erros que vão te ajudar a parar de tomar amasso. Tu consegue impor o teu jogo não cometendo tantos erros, porque o erro vai te deixar uma presa muito fácil. Então eu vou te mostrar uma série de erros que eu tenho certeza que tu comete e que é normal, todo faixa branca comete, mas que a gente vai corrigir e vai te deixar apto a parar de tomar amasso. Estes são erros que tu comete quando tu estás fazendo guarda. Erro número 1, não quebrar a postura do teu adversário. O teu adversário, quando estiver posturado, ele vai conseguir entrar, se ajeitar e vai passar a tua guarda. Então, erro 1, não quebrar a postura. Erro 2, não ter a mão cheia de pano, ou seja, dominar gola, manga, manga e manga, gola e gola, não importa. Erro número 3, ficar omisso e simplesmente esperar o tempo passar para te não ser finalizado. A única coisa que tu tenta aqui é manter o adversário perto de ti e ele vai se preocupar somente em passar, porque ele não está sendo atacado, ele vai conseguir abrir a guarda e vai passar. Agora eu vou te mostrar erros que tu comete quando tu consegue passar a guarda do adversário, mas tu ainda não tem aquele equilíbrio corporal e não sabe o que tu tem que fazer com o teu quadril. Então tu passa a guarda e fica com o teu quadril alto, facilitando a reposição do teu adversário. Vamos de novo. Quadril alto facilita a reposição do teu adversário. Outra situação, quando tu conseguiu passar a guarda do teu adversário, conseguiu dominar os 100 kg certinho, só que tu quer ficar só agarrado aqui, cansando, fazendo força, e o adversário vai te capotar e tu não é capaz de largar as mãos. E só mantém o adversário cada vez mais em cima de ti. É um erro muito comum. Erros que tu comete quando tu consegue ficar de 4 apoios, mas não sabe o que fazer. Tu simplesmente fica parado nessa situação. Ou seja, tá facilitando o teu adversário ou a te finalizar, ou a pegar as tuas costas, ou a simplesmente te virar e passar a tua guarda. Agora o último e talvez o mais clássico de todos, quando o adversário consegue montar em ti e tu te expõe totalmente, empurrando e expondo os teus 2 braços. Esse é um dos erros mais clássicos do jiu-jitsu. Até aqui eu te mostrei alguns erros que faixas brancas cometem e como leva tempo para parar de cometer esses erros. O que realmente importa no jiu-jitsu é o ajuste, é o detalhe, é tu entender o básico bem feito. O porquê daquela mão entra ali, o porquê que eu seguro a lapela. É tu entender a concepção do movimento, da posição em si. Pensando nisso, eu desenvolvi um curso para ti, faixa branca, que está realmente dedicado ao teu desenvolvimento, que está focado em aprender. E neste curso eu te ajudo em várias posições que eu tenho certeza que tu vai parar de tomar amasso na academia e que vai dar trabalho aos graduados. E também para ti, que está pensando longe, que está pensando lá na faixa preta, o quanto esse curso pode desenvolver o teu jiu-jitsu e depois te permitir colher os frutos que uma faixa preta tem. A possibilidade de portas que se abrem no mundo, conhecer novas culturas, conhecer novos idiomas, enfim, ser dono do mundo, portando essa faixa preta. Vai te abrir muito mais porta que qualquer faculdade. São videoaulas rápidas e fáceis com 1 ano de acesso. Além disso, tu vai receber como bônus um mini
curso de guarda-laço, onde eu te mostro algumas passagens e algumas raspagens para juntar nessa tua guarda fechada que vai estar bem afiada. E não acaba por aqui. Para os 5 primeiros que clicarem hoje, eu vou dar uma consultoria no prazo de 1 ano, ou seja, tu vai decidir quando tu quer a tua consultoria comigo. Se daqui a 30 dias, se hoje, se daqui a 6 meses, tu vai decidir onde nós vamos entrar em contato contigo e montar uma estratégia para o teu biotipo. Eu poderia cobrar R$ 1.990 por todos estes módulos, todos os entregáveis, mais o bônus, mais a consultoria. Só que no meu curso, tu vai pagar apenas R$ 997. Professor, R$ 997 é caro. Faz as contas. Custa R$ 3 por dia. Tu tem acesso ilimitado por 1 ano. Então, o que tu faz com R$ 3? Tu não toma nem um cafezinho. E esse curso vai mudar a tua vida, vai mudar o teu jiu-jitsu. Mas, para aí que eu tenho uma promoção para quem se inscreveu nessa aula hoje. Eu vou dar um desconto de R$ 300. Isso mesmo. Teu curso, ao invés de custar R$ 3 por dia, ele vai custar R$ 2 por dia. Tu vai pagar R$ 697. Ou 12 vezes de 59. Não perde essa. E aí, tu também gostou da notícia? Então clica aqui no link que já está disponível para garantir todo esse benefício e aquela consultoria comigo. Eu te espero. E aí, gostou da aula? Aproveitou? Espero que sim. Para ti, eu tenho 3 opções. A primeira, ignora tudo que tu viu aqui, não serve para ti. E segue o jiu-jitsu como tu veio até agora, sabendo que tu vai chegar no teu resultado que tu tá até agora, ou seja, tu não vai evoluir. Número 2, tu aprende sozinho, sabendo que a tua caminhada vai levar muito tempo e que até lá tu vai tomar muito amasso para desenvolver o conhecimento. E a número 3, vou te dar a possibilidade de ser meu aluno, de ter acesso a toda a minha metodologia, onde eu desenvolvi uma série de técnicas para ti, pensando na tua evolução. Pensa bem, se não tem risco nenhum, se eu devolvo todo o teu dinheiro, por que tu vai arriscar fazer sozinho? Para ti que te interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo e também nos comentários. Os